Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal da Justiça Federal, que está com processo na Justiça Federal, está demorando muito ou não, e todos nós sabemos com relação à perícia judicial, né? Nós vamos falar aqui de alguns fatos e alguns assuntos com relação à perícia judicial muito importantes, tá? Principalmente, como é feita a perícia judicial, né? O que fazer se o perito judicial negar, né, a sua incapacidade, como é que você deve proceder? Porque é aquilo, não é porque você entrou na justiça que está tudo garantido não, tá? E qual é a diferença principal entre o perito do INSS e o perito judicial? Existe uma diferença muito grande, tá? Nas perícias, nós vamos falar sobre isso aqui. Quando o perito do INSS nega, né, que você tem uma incapacidade, o que você deve fazer, quais são os recursos que você tem, tá? Você tem direito a processar o perito, você tem direito a processar o INSS. Então, meu amigo, minha amiga, que estão chegando aqui a primeira vez, além de vocês verem esse conteúdo, vocês têm diversos conteúdos aqui no canal que vocês podem aproveitar, que são relacionados todos a problemas do INSS. O que fazer se o perito judicial negar a sua incapacidade? E aí? Isso quer dizer que você perdeu o processo? Isso quer dizer que acabou? Bom, dá para ganhar ainda um processo de incapacidade, mesmo quando o perito judicial não reconhece essa incapacidade. Sim, é possível ter sucesso em um pedido, por exemplo, de incapacidade temporária ou mesmo de incapacidade total e permanente, que seria a aposentadoria por invalidez, mesmo quando o laudo judicial é totalmente desfavorável, tá? Vocês não sabiam disso, né? Pois é, nós vamos explicar. Agora, como eu falei, como é feita uma perícia judicial, né? A gente fala tanto de perícia judicial e nós já falamos que, por exemplo, o perito, quanto menos você conversar com o perito, melhor. Por quê? Eu já comentei aqui que o perito também, ele tem uma receita para fazer a perícia, tá? Não é assim quando entra um segurado dentro de uma sala, ele age diferente com os segurados. Não, ele age da mesma forma com todos. Por quê? Existe um padrão para ser feita a perícia. E quando esse segurado, por exemplo, ele quebra esse padrão, por exemplo, o perito faz uma pergunta, dói aonde? Aí ele, dói aqui, mas eu também dói aqui, dói lá, dói não sei o que, não sei o que. Isso é um problema, começa a falar demais, pessoal, começa a colocar muito problema de saúde, de doença, ele quebra o padrão da perícia. Por isso que nós sempre falamos, fale com o perito somente o necessário. Por que isso? Olha lá, o artigo 473 do laudo pericial deve conter, o que deve conter numa perícia? A exposição do objeto da perícia, tá? Por que está acontecendo a perícia? Análise técnica ou científica realizada por perito. O que ele tem que fazer? Tem que fazer uma análise técnica, tá, da situação. A indicação no laudo tem que estar escrito, no caso lá para o juiz, tá? Do método que foi utilizado, esclarecendo, demonstrando-se predominantemente aceito por especialistas da área do conhecimento que originou uma resposta conclusiva a todos os requisitos apresentados pelo juiz. O juiz, ele escolhe o perito judicial e ele quer respostas, tá? Então esse perito, ele tem que responder todas as perguntas do juiz, bem como emitir opiniões. O perito no laudo, ele deve apresentar fundamentos, tá? Indicando que ele também alcançou alguma conclusão. No inciso 1, por exemplo, o perito deve apresentar uma fundamentação de linguagem simples e com coerência lógica. No inciso 2, é vedado ultrapassar os limites da designação, bem como opiniões pessoais que excedam, por exemplo, o exame técnico ou científico do objeto da perícia. No inciso 3, para o desempenho de sua função, o perito, os assistentes podem valer-se de todos os meios necessários. Por exemplo, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentações que estejam em poder do segurado, de terceiros ou até de repartições públicas, que no caso seria, por exemplo, de hospitais, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias, todos os elementos necessários para objeto da perícia, tá? Para vocês verem que fazer uma perícia judicial não é a mesma coisa que no INSS. Vocês viram, o perito, ele tem que responder todas as perguntas do juiz, ele não pode emitir uma opinião própria, diferentemente do que acontece em que órgão no INSS. A maioria dos peritos, eles olham para a pessoa e já tiram a sua própria conclusão. Por quê? Porque eles não fazem um exame, eles não põem a mão no paciente, eles nem perguntam onde dói, eles não olham nem a documentação.
Quer dizer, ele está emitindo logo de cara quando você entra na sala uma opinião pessoal. Pronto, esse aí não está doente, esse não tem nada. Aí ele chega no computador, você dá a papelada, ele anota, mas mesmo assim ele indefere. Quer dizer, ele está emitindo uma opinião dele. Essa é a grande diferença, tá? Quando o juiz pode indeferir a perícia. Olha aí, agora nós vamos para a parte que eu falei, quando o perito ele nega a sua incapacidade. Bom, o juiz ele não é obrigado a seguir o laudo pericial, tá? Isso ocorre porque, no caso, o juiz possui a prerrogativa do convencimento. Ou seja, ele pode valorar as provas diante de um caso concreto como achar correto, tá? Ele tem essa liberdade e essa autonomia. O juiz não fica vinculado ao laudo pericial, podendo tomar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados no processo. O julgador pode afastar a conclusão pericial, desde que convença do desacerto em razão de outros elementos e provas constantes do auto, fundamentados na sua decisão, no artigo 479 do Código de Processo Civil. Então, mesmo que o perito judicial ele não ateste a sua incapacidade, o que pode fazer o juiz ter uma ideia completamente diferente e deixar esse laudo pericial de lado? O que nós sempre falamos aqui no canal, a importância de que documentação, pessoal, são elementos que comprovam para o juiz. Você tiver um histórico de toda a documentação, do que aconteceu com você, por exemplo, um acidente, desde lá do primeiro atendimento, até você chegar, por exemplo, na justiça, tem todo um histórico, todos os laudos, as passagens que você teve pelo INSS, os tratamentos que você fez, a cirurgia que você fez, os remédios que você tomou, tudo isso é elementos que, no caso, o juiz ele pode negar, ele pode falar, não, o perito judicial não está, não fez um laudo de acordo com os elementos que estão constando aqui. E o juiz analisar, descartar o laudo e conceder o benefício, exatamente por quê? Por uma documentação que comprove a sua incapacidade e que esteja atualizada, pessoal. Isso é muito importante. Muitas vezes nós falamos aqui no canal, tem gente que não leva a sério. Mas olha para vocês verem como é complicado. Agora, quando o perito do INSS nega, né, a incapacidade, bom, por exemplo, um pedido de auxílio-doença, o motivo pode ter sido, por exemplo, que o perito considerou que não existe incapacidade para o trabalho, você está bom para trabalhar, tá? Por quê? Muitas vezes nós falamos de documentação, às vezes deixa faltar uma documentação, por exemplo, um laudo, ele precisa ter o nome do segurado, o nome do médico, carimbo, CRM, assinatura do médico, CID da doença, pessoal, um tempo previsto, mais ou menos, se vai precisar aí para se readequar novamente para voltar a trabalhar, se é uma doença grave ou uma lesão grave que precisa de uma cirurgia, pode ser aconselhado a aposentar por invalidez, tudo isso é bom constar no laudo. Tudo isso são elementos que você, por exemplo, no INSS, você não vai apresentar para o juiz, mas você tem que apresentar para o perito. Nós falamos em vídeo atrás que, por exemplo, cumprimento de exigência é uma coisa muito importante. Tem gente que até hoje não tem o portal Meu INSS instalado no seu smartphone, no seu PC ou notebook, acha que não tem necessidade e continua ainda até o INSS, ainda perdendo o dia inteiro às vezes, tendo que agendar um comparecimento no INSS, coisa que poderia resolver com muita facilidade da sala de casa. Quando nós falamos dessas partes de documentação, para vocês verem como é importantíssimo, tá? Agora, no caso, se o perito ele negou, você tem direito a pedir uma reconsideração. Se, por exemplo, for o primeiro pedido, você protocolou lá o pedido de auxílio-doença, passou na primeira perícia, negou, você pode pedir uma reconsideração. Se caso for negada novamente, você vai entrar com processo administrativo, tá? Na junta administrativa. Seria melhor conseguir receber, né, e reverter esse resultado dentro do próprio INSS, porque na justiça é aquilo, pessoal, 18, 24 meses, tem todo esse esquema de passar por uma perícia judicial, tá? Vocês viram que não é fácil, tá? Não quer dizer também que entrou na justiça o processo está ganho. Além de você estar um bom tempo aguardando o fim do processo, durante esse período, se é um benefício de incapacidade, você não pode trabalhar. Porque você não pode estar pleiteando na justiça, alegando a sua incapacidade para o trabalho e ao mesmo tempo estar trabalhando enquanto o processo não sai o resultado. Quer dizer, não tem condições. Você vai precisar, se não tiver ninguém na sua casa que continue pagando as suas contas, você vai precisar da sua família, de um amigo, de alguém para ajudar você. É uma situação muito difícil e muito constrangedora. Mas infelizmente, muitas vezes,
o nosso direito não é respeitado, né, dentro do INSS, e acaba fazendo com que esse segurado não tenha outra alternativa e parar na justiça. Tá bom, meu amigo, minha amiga, eu espero que você que chegou aqui a primeira vez tenha gostado aqui do nosso vídeo. Se gostou, não deixe de dar um like no canal, ative o sininho de notificação para sempre receber nossos novos conteúdos, tá? Pode ser aquele vídeo com informação que vai te ajudar a resolver aquele problema de semana, de meses, e você não consegue nem dormir, tanta dor de cabeça. Então, você não perde nada. Se inscreva e ative o sininho. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, vamos começar uma nova semana. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, que traga paz, saúde, prosperidade, amor, e que nós tenhamos sempre a dignidade de andar de cabeça erguida para vencer todos os obstáculos que aparecerem. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.